Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 10 ao dia 16 de julho de 2023. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, antes de começar o vídeo, é importante dizer que a gente inicia essa semana no domingo com uma lua minguante acontecendo no signo de Áries. Inclusive, esse é o mapa que está aqui para vocês dessa lua minguante no signo de Áries, e eu já fiz vídeo, vou deixar aí no card de informação para vocês, porque nesse vídeo eu explico o porquê que essa semana é a última semana para o último chamado, para o fechamento de ciclos importantes, o fechamento da lunação de Gêmeos, mas também para o fechamento de 18 meses de trabalho dos nodos lunares no eixo de Touro e Escorpião, porque no dia 17, na segunda-feira, os nodos mudam de signo, mudam de eixo. Então, se nós estamos fechando uma semana de lunação geminiana, é muito importante a gente entender que tem um outro fechamento muito importante para começar um novo capítulo muitíssimo importante com a mudança dos nodos de eixo. Então, essa semana é uma semana de fechamento, de conclusão de assuntos que a gente vem trabalhando há 18 meses. Ou seja, vocês podem rebobinar aí ou entrar no Google Fotos ali e andar 18 meses para trás e fazer uma análise do que aconteceu na sua vida. Ali no finalzinho de 2021, quando a gente teve um eclipse acontecendo no signo de Escorpião, ali a gente já teve a introdução do que estava acontecendo nesse eixo aqui. Então, se vocês puderem voltar lá no finalzinho de 2021, início de 2022, voltem aí toda essa temporada para que vocês possam refletir sobre o que aconteceu na vida de vocês durante esse um ano e meio aí, quase 2 anos que a gente teve. E não por acaso, o arcano que saiu aí, olha quem foi. Foi o arcano 13, o arcano da morte, simbolizando que ciclos estão se encerrando de fato. E a gente inicia a semana na segunda-feira com uma oposição de Mercúrio e Plutão. Lembrando que Mercúrio rege o signo de Gêmeos e o signo de Virgem, que é justamente essa lunação que a gente está encerrando, ou seja, esse planeta rege o signo que a gente vem trabalhando nos últimos 29 dias, ou seja, ele está fazendo oposição a Plutão. E Plutão está conversando justamente com os nodos lunares. A gente vê Mercúrio e Plutão fazendo quadratura para os nodos. E isso, mais uma vez, indica que nós estamos em uma fase de fechamento mesmo. A morte aqui, obviamente, ela não representa a morte física, ela pode representar a morte, o fim de um ciclo, o fim de um capítulo, de algo que a gente vem escrevendo, uma história que a gente está chegando a uma conclusão. É só você entender que essa morte que representa Plutão aqui, né, vocês veem até o símbolo de Plutão aí bem no meio desse arcano, é simplesmente mostrando para a gente que essa semana é uma semana marcante porque nós estamos colocando fim em algumas coisas. Ciclos estão se encerrando, projeções estão chegando a uma conclusão. Essa semana é uma semana que a gente pode fazer uma síntese sobre situações importantes que a gente pode colocar um ponto final. Podem acontecer situações que levem a gente a tomar decisões importantes, decisivas na nossa vida, e muita coisa pode vir através dessa conversa de Mercúrio com Plutão. A conversa de Mercúrio com Plutão é uma conversa importante, porque antes de tudo, essa conversa, ela não é só falada, é uma forma que a gente consegue ler as informações e interpretar essas informações, e através dessa síntese que eu falei antes, talvez a gente consiga perceber o que a gente vai colocar um fim e o que a gente vai manter. É claro que quando a gente tem uma oposição de Mercúrio para Plutão, não é fácil, ainda mais em Câncer, não é fácil a gente lidar com essas informações. Talvez seja algo que a gente não queira soltar, seja algo que a gente não queira que chegue ao fim, mas na sua mente aquilo ali vai estar martelando de alguma forma, mostrando para você, olha, esse ciclo se encerrou, essa informação que você recebeu é uma informação importante para você botar um fim, cortar esse tipo de laço, esse tipo de ponte com esse tipo de gente, com esse tipo de situação. E é claro, se a gente não
tiver o equilíbrio aqui, toda essa tensão no céu pode trazer para a gente conflitos, confusões. Se a gente não se mantiver firme diante de uma decisão, de repente a gente pode dar o poder para o outro, continuar controlando a gente, manipulando a nossa mente, persuadindo de alguma forma nas nossas vidas e nas nossas decisões. Então é muito importante olhar essa linha tênue entre o seu poder pessoal, a sua individualidade, o seu poder de decisão e até onde o outro pode decidir por você, falar por você, agir por você, até onde você está dando abertura para as pessoas terem controle sobre a sua vida. E é claro que quando aquela pessoa que te controla, que te manipula, percebe que você está tendo essa percepção de que ela está nesse controle, é claro que essa pessoa pode criar um caos, uma crise ali para de repente fazer você se sentir culpado ou culpada ou projetar a culpa do que está acontecendo em cima de você. Ou seja, é um período muito delicado, principalmente o início dessa semana é muito delicado a gente prestar atenção para ver se as pessoas não estão manipulando as situações de forma tóxica e jogando toda essa responsabilidade no seu colo, e até onde a responsabilidade é sua e até onde que a responsabilidade é do outro. Mesmo que essa pessoa tenha informações a seu respeito que pode ameaçar, falando que vai expor alguma informação sua íntima, privada, que é essa energia de câncer, ainda assim não se deixe levar por essas ameaças, por essa manipulação, por essa chantagem emocional. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas também é muito importante perceber se a gente não é esse personagem, essa pessoa que está fazendo chantagem emocional, que está manipulando, que está tentando controlar, que está chantageando. Tudo isso engloba um pouco essa energia de segunda-feira, de domingo e segunda, ou seja, da semana inteira, porque essa oposição está presente no mapa da lua minguante, que está aqui para vocês. Esse aspecto aqui também indica para a gente tomar cuidado. Cuidado quando a gente está no meio da muvuca, andando na rua, prestar atenção quando for atravessar uma rua, nas movimentações ao seu redor. Se houver alguma briga, alguma discussão, sair de perto, alguma ameaça, sair de perto, porque isso aqui pode ser um sinal de que confusões podem acontecer. E essas confusões podem acontecer inclusive dentro de casa, no lar. Então, se vocês sentirem que as coisas estão ficando um pouquinho fora do controle, ao invés de alimentar essa chama, procura jogar água ou pelo menos sair de cena para não criar mais atrito e causar ainda mais discussão ou problemas ou até mesmo violência nesses âmbitos, tanto em casa, no trabalho, seja onde for. Esse aspecto também fala para a gente ter cuidado com eletrodomésticos, celulares, cuidado com fogo, com explosões. Preste atenção, veja aí se você utiliza gás na sua casa, presta atenção. Vale a pena ficar de olho na fiação também, porque tanto Urano quanto Mercúrio têm relação com energia elétrica de alguma forma. Mas aqui principalmente são os utensílios de casa, carros. Prestem atenção para ver se o carro está ali com óleo certinho, se tem água direitinho, para que o seu veículo ali não pegue fogo ou não aconteça nenhum acidente nesse sentido, tá bom? Mas, por um outro lado, essa oposição, como eu falei no vídeo da lua minguante que eu fiz para vocês, é um aspecto muito poderoso para que a gente compreenda o nosso poder mental. O poder mental unido com as nossas emoções. É quando a gente pluga um no outro e dá um match perfeito. Quando a gente pluga esses dois, como eu falei no outro vídeo, a gente pode operar milagres. Então, essa semana é importante vocês perceberem o tamanho do poder mental de vocês. De repente, a gente pode passar por algum tipo de crise, por algum tipo de problema. De repente, a gente pode se sentir no fundo do poço. E quando a gente acha que a gente não dá mais conta, é quando a gente renasce das cinzas. É a fênix de Plutão. E é aí que a gente conhece o tamanho do nosso poder. Então, se você estiver passando por alguma situação difícil, entenda que de repente dali você pode renascer das cinzas se você confiar e acreditar no seu poder interno e principalmente no seu poder
mental junto com esse momento emocional que você está passando, que é Mercúrio no signo de Câncer. Lembrando que Mercúrio rege os signos aí que são mais mentais do zodíaco. E para além disso, nessa segunda-feira, além da gente ter todos esses aspectos, a gente tem também Marte entrando no signo de Virgem. Eu vou tentar fazer para vocês um vídeo sobre Marte no signo de Virgem, porque o trânsito de Marte em Virgem vai ser muito bacana. Apesar de que Marte não se sente tão bem aí no signo de Virgem, por quê? Porque Marte é um planeta de ação, de inícios, de start, e geralmente é um planeta que tem muita pressa, que não gosta de perder tempo com detalhes. E Marte está entrando justamente no signo mais detalhista do zodíaco. É aquele que olha cada detalhezinho. Ele para, ele analisa, ele estuda, ele se informa, ele cria tabelinhas ali, compara uma coisa com a outra e tenta mudar para que aquele processo seja aprimorado. Se for algo que exige tempo, a energia virginiana vai tentar aprimorar o tempo da execução desse aparelho. Ou seja, a Virgem está aí para aperfeiçoar, para melhorar as coisas. E Marte quer fazer o quê? Vamos embora, vamos seguir em frente. Para com isso, já não está funcionando, já não está andando para frente. Mas Marte aqui ele vai fazer belíssimos aspectos com os planetas que estão aqui no signo de Touro, com Plutão que está ali no signo de Capricórnio, com os planetas que estão aqui no signo de Câncer. Ou seja, tem vários aspectos harmônicos que esse planeta vai fazer que pode hiper ajudar a gente nesse processo de Marte em Virgem. Mas pode deixar que eu vou tentar fazer esse vídeo para vocês para explicar essa energia direitinho. O importante é a gente entender que Marte em Virgem, ele acende dentro de nós uma necessidade de observar mais, de separar o joio do trigo, de organizar as coisas, de otimizar as coisas, aprimorar as coisas. Então, no momento que a gente entender essa energia, a gente pode utilizar a melhor versão desse Marte aí. E aí, logo em seguida, a Lua entra no signo de Touro e já conversa lindamente com Marte ali no signo de Virgem. Lua conversando com Marte em signos de Terra é maravilhoso. Se você quer organizar suas finanças, se você quer organizar a forma que você vem administrando a sua vida, os assuntos que são importantes na sua vida, essa segunda-feira está lindíssima para isso. Aí no fim do dia, principalmente, está lindíssimo para isso. E aí, no dia 11, a gente já tem Mercúrio mudando de roupagem também. Mercúrio vai entrar no signo de Leão. E o que acontece com Mercúrio no signo de Leão? Mercúrio dá voz, empodera a nossa comunicação. A gente consegue ser ouvido, a gente consegue falar aquilo que vem de dentro, a gente consegue expressar a nossa verdadeira vontade. Mercúrio no signo de Leão é lindíssimo, principalmente para quem canta, para quem trabalha com a voz, para quem trabalha com a comunicação, para quem quer ser ouvido, escutado. Esse momento é incrível. Mercúrio no signo de Leão chama atenção para quem está discursando, para quem está escrevendo, para quem está comunicando, ensinando alguma coisa. Esse momento de Mercúrio em Leão é um momento que talvez a gente sinta muita necessidade de estudar, de aprimorar os conhecimentos que aprimore a nossa alma, o nosso ser. E como Marte vai estar ali no signo de Virgem já, Mercúrio, que é o regente de Virgem, entrando em Leão, vocês veem, né? Marte, que é o regente de Áries e de Escorpião, junto com Mercúrio em Leão, traz o foco para a gente. Então, se a gente quer se aprimorar, se aperfeiçoar, se autolapidar, se autoconhecer, né? Aqui traz um autoconhecimento incrível. Se você quer se autoconhecer, Mercúrio em Leão é o melhor momento para isso, para esse autoconhecimento. Só que no momento que esse Mercúrio entra no signo de Leão, ele vai fazer o quê? Quadratura, aí sim a quadratura exata aqui, olha, com os nodos, nodo sul e nodo norte, ali no finalzinho de Touro e Escorpião. Todo esse chamado está vindo para o eu, ou seja, para a sua jornada do herói. É você entender como é que está a sua jornada, como é que está a sua conexão com a sua verdadeira vontade. Se você está comunicando, se você está colocando para fora de alguma forma, expressando essa sua verdadeira vontade no mundo ou não. Se você está indo na direção dos seus sonhos, se você está feliz ou não, se a sua criança interior ela está ferida ou se ela está contente, se ela está satisfeita, esse é o momento de muita comunicação e de entender como é que está esse processo interior dentro de você. Se essa criança está em paz ou se ela está
ferida. E aí nós temos, ao mesmo tempo, Marte também aqui, conversando lindamente com os nodos também. Ou seja, vocês percebem que essa semana a gente está com os nodos ativos e sempre que os nodos estão envolvidos, simboliza que eventos importantes, simbólicos, kármicos ou eventos que estão destinados a acontecerem, eles vêm à tona. Então fique atento, porque de repente uma informação ou algum acontecimento nessa semana pode ser esse ponto de virada, pode ser esse marco que de repente abre um portal, expande a sua consciência e de repente você traz uma mudança, você pode entender finais de ciclos e início de outros ciclos. Então, preste atenção mais uma vez aos símbolos, às informações, lembrando que Mercúrio estava conversando aqui lindamente antes de entrar em Leão com Netuno. E no mapa dessa lua minguante, que dura aí 7 dias, a gente está tendo esse aspecto. Então, preste atenção aos símbolos, aos sinais, aos sonhos, às informações que estão vindo, porque essas informações elas podem ser um marco no seu destino, pode representar uma mudança de perspectiva, uma mudança de rumo, de orientação, que de repente pode trazer muitas novidades e muitas mudanças para a sua vida. Lembrando que Plutão aí é um planeta que representa mudanças e transformações, né? E aí a gente vai para quarta-feira. Quarta-feira, dia 12 de julho, a gente tem o Sol fazendo quadratura exato para Quiron. Então, a gente já inicia a quarta-feira aí tendo desafios. Talvez a gente esteja mexendo com muitas questões internas, muitas questões íntimas. A gente pode vir a perceber situações que precisam realmente chegar a um fim. Alguns pontos finais talvez sejam colocados aí nessa semana. E é claro que Sol conversando com Quiron é aonde toca na ferida, é uma pressão. São as duas paredes que estão se fechando. A quadratura é isso, né? E você está aqui no meio. Se você ficar parado, você vai ser espremido por essas duas paredes. Então, você tem que encontrar um jeito de sair dali. É isso que a quadratura faz com a gente. A gente precisa agir, decidir, fazer alguma coisa a respeito. Então, se a sua ferida for tocada e você ficar parado e sentir que essas paredes estão te espremendo, não é hora de ficar se lamentando. É hora de você se tornar a fênix, descobrir o seu poder pessoal, sua potência interna e dar o salto e simplesmente sair daquele fundo do poço, sair e renascer das cinzas. Ou seja, transmutar essas feridas e agir para que elas não te paralisem aqui no meio dessas duas paredes que estão se fechando. E aí a gente vai ter dois aspectos importantes. A gente vai ter a Lua conversando aqui lindamente com o Sol. A Lua vai estar aqui no signo de Touro e vai fazer conjunção com Urano e também vai conversar lindamente com Netuno. Então a gente tem aspectos muito favoráveis nesse dia para que a gente supere, para que a gente dê a volta por cima, ou seja, o Urano surpreende a gente, então a gente pode encontrar saídas surpreendentes para essa semana. Basta você acreditar em si que você vai encontrar um meio de ser resiliente, ou seja, de encontrar saídas inusitadas. Talvez você descubra uma força aonde você jamais imaginaria que você tinha e você pode utilizar essa força para superar os obstáculos desse dia. E, obviamente, com a Lua conversando aí com Netuno, jamais perca a sua fé. Lembrando que essa semana é uma semana que a gente pode operar milagres. Então, que a gente utilize da nossa fé, da nossa espiritualidade, desse nosso poder interior, do grande mestre que habita dentro de nós e coloque essa força, essa magia para fora. E aí a gente vai para quinta-feira, dia 13 de julho, aonde a gente vai ter a Lua aqui no finalzinho do signo de Touro, conversando com Plutão, em via aberta, em trígono, né? Que simplesmente mostra, mais uma vez, é mais uma oportunidade. Se você precisa colocar algum ponto final, se tem alguma coisa que precisa chegar a uma solução, uma resolução, esse é o momento de concluir de forma consciente, sábia, madura, realista e bem concreta. O que você puder fazer, o que você puder trabalhar para realizar esses fins que você precisa colocar, a hora chegou. E aí a gente tem a Lua entrando no signo de Gêmeos. Ali às 4 horas e 25 minutos, a Lua já entra no signo de Gêmeos. E ainda pela manhã com Marte, já aqui no signo de Virgem, Lua faz quadratura para Marte e também faz quadratura para Saturno. Mas ao mesmo tempo vai fazer um lindo sextil aí para Mercúrio, que já vai estar no signo de Leão. Lembrando que enquanto a Lua estiver no signo de Gêmeos, simboliza que é realmente o fechamento da lunação
geminiana. Lembrando que a gente teve uma lua nova acontecendo aqui no signo de Gêmeos. Então, quando a lua toca o ponto da lua nova, é quando ela fecha realmente esse ciclo. Aí, daqui para cá, a gente já tem a preparação para a lua nova. É quando a gente está caminhando para as aberturas dos trabalhos de uma alunação canceriana. Então, na quinta e na sexta-feira são dias que realmente está se fechando esse ciclo, está acabando essa etapa dessa alunação tão delicada, tão trabalhosa e talvez até mesmo desgastante que a gente teve, né? Porque a gente teve que ralar muito lombo. Provavelmente muitas pessoas já estão em uma exaustão mental fortíssima, mas o importante é a gente confiar nos aspectos que estão aqui. Nesse dia 13, a Lua conversando com Marte aí, aqui a gente vai ter que tomar um cuidado maior com a pressa. Se a gente quiser resolver as coisas de qualquer jeito, o resultado pode dar muito ruim. Então é importante ter foco, ter essa precisão virginiana para que a gente não atropele as coisas. E a Lua fazendo quadratura para Saturno, aqui fala um pouco desse descaso, de repente deixar as coisas na mão do destino, que o destino resolve. Nem sempre o destino resolve. Às vezes a gente tem que dedicar a nossa atenção, o nosso estudo, as informações que estão ali, organizar o nosso tempo, ter uma certa disciplina para que as coisas funcionem bem. E no meio disso a gente tem aí a Lua conversando com Mercúrio aqui, que no meio do dia aí pode simbolizar justamente aquele momento iluminado, onde a gente talvez entenda que não dá para fazer as coisas com pressa, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, então vamos fazer as coisas bem feitas porque é meu nome que está ficando ali registrado. É o meu trabalho, é a minha informação que está sendo impressa ali. Então, esse é o momento que talvez a gente sinta aquela necessidade de realmente fazer a coisa bem feita. E aí, na sexta-feira, no dia 14, a gente tem a Lua conversando lindamente com Quirón aqui e também o Sol conversando lindamente com Urano. Sol conversando com Urano em sextil pode mostrar para a gente saídas incríveis. De repente, algo que parecia que ia ter um fim, pode ser que aconteça uma reviravolta e tenha um outro fim, talvez até melhor do que aquilo que a gente esperava. Um resultado que a gente estava esperando pode sair melhor do que a gente imaginava. Grandes surpresas, grandes insights podem vir aí dessa conversa de Sol com Urano. E junto com isso, também boas possibilidades de cura. Junto com essas ideias, com esses insights que podem vir, com essas informações que talvez a gente não via de alguma forma, talvez a gente tenha aquele insight e fale, eu acho que é isso. No momento que a gente percebe esse algo que a gente antes não via, que é a reviravolta, é a surpresa de Urano, isso pode trazer uma solução para algo que está ferindo a gente. Então, algumas resoluções, algumas questões podem ser resolvidas principalmente no nosso íntimo, questões que estão relacionadas às nossas águas, às nossas emoções, aos nossos sentimentos e por aí vai. E aí no dia 15, no sábado, a gente continua com a Lua aqui no signo de Gêmeos, já no finalzinho, aqui já fechou o ciclo praticamente, conversando com Vênus no signo de Leão. Mas ao mesmo tempo a Lua vai conversar em quadratura com Netuno. Esse aspecto ele pode trazer uma conversa muito boa, de repente se você precisa esclarecer alguma coisa com alguém, em algum relacionamento que você tem, no seu casamento, se você precisar conversar, esse momento pode ser um momento muito bom, a conversa pode fluir muito bem, as coisas podem se esclarecer aí, mas é muito importante tomar cuidado com enganos, ou seja, de repente a pessoa pode maquiar um pouco as informações, pode florir um pouco, pode tentar enganar ali em uma informação ou outra, ou se confundir e não passar a informação correta. Então, nesse sábado é importante ficar atento. O diálogo ele está aberto, a gente vai conseguir falar sobre questões íntimas. Porém, preste atenção para ver se essa pessoa que está te respondendo aí, se ela não está tentando maquiar um pouco, de repente para não entrar em conflito ou para não estender aquela conversa. Presta atenção que pode ser que você tenha um assunto importante a falar e a pessoa pode tentar se esquivar, enganar ali, falar que está tudo bem ou que aquilo ali está resolvido, pede desculpas e simplesmente fica resolvido por aquilo. E às vezes o buraco é mais embaixo, então preste atenção nisso, tá? Já aí, no período da tarde, a Lua entra finalmente no signo de Câncer, no seu domicílio. Então a gente já fechou esse ciclo geminiano.
e a gente está começando a abrir os trabalhos para uma das lunações mais importantes do ano, que é a lunação canceriana, que vai acontecer na segunda-feira, no dia 17. E a Lua já entra aqui conversando lindamente com os nodos lunares, principalmente com o nodo sul em Escorpião. Lembrando que essa é a última semana também dos nodos lunares no eixo Escorpião e Touro. Ou seja, essa conversa aqui de Lua com os nodos e ao mesmo tempo com Marte em Virgem, esses dois aspectos para o sábado são fundamentais para a gente fazer aquele flashback realmente, voltar lá no início do ano de 2022, no finalzinho do ano de 2021, lá em novembro, onde a gente teve o primeiro eclipse no eixo Touro e Escorpião, e simplesmente rever a nossa história desde então. E com Marte no signo de Virgem, esse aspecto está maravilhoso para a gente pontuar e separar o joio do trigo. Então, aquilo que é joio, joga fora. Aquilo que é trigo, mantém. Aquilo que pode germinar, você mantém na sua vida para colocar nessa sua terra, nessa lunação maravilhosa que a gente vai ter de Câncer. Então, sábado e domingo até segunda-feira, o nosso trabalho é o trabalho de realmente mergulhar para dentro e ir pincelando e tirando as ervas daninhas e deixando só as boas sementes. E é justamente aqui, no sábado e no domingo, aonde a gente vai fazer aquela limpeza. É aonde a gente vai fazer a faxina, jogar para fora de casa tudo aquilo que a gente não quer mais. É o fim da energia de Plutão. É o fim desse arcano aqui, a morte. Ou seja, está colocando fim em algum ciclo. Está tirando, está usando a foice da morte aí para cortar pela raiz realmente as ervas daninhas da sua vida. Então vocês veem que sábado a gente tem a Lua já entrando no signo de Câncer, no domingo a gente tem a Lua em Câncer conversando lindamente com Saturno e também lindamente com Júpiter. Esse aspecto ele está maravilhoso para a gente tratar muito bem essa terra, nutrir muito bem essa terra canceriana, aonde a gente vai plantar as nossas sementinhas para um novo ciclo e para uma mudança poderosíssima de eixos dos nodos lunares. Lembrando que os nodos, eles são os nodos lunares, são os nodos da Lua, não é do Sol, não é da Terra, são os nodos da Lua. É o movimento da Lua em relação ao movimento da Terra e ao movimento da Terra em torno do Sol. Mas os nodos são lunares. E a gente vai ter a mudança de nodos justamente num dia de Lua nova no signo de Câncer. Isso é muito simbólico. E para que a gente entre nessa nova fase, a nossa Terra precisa estar perfeitamente bem tratada, bem nutrida, bem fertilizada. A gente precisa tirar as águas apodrecidas, maléficas, que é o nó do sul, onde a gente vai ter essa conversa, né, de Lua aqui, olha, conversando com o nó do sul, no signo de Escorpião. Lindíssimo esse momento, aí esse sábado tá maravilhoso, realmente para a gente conseguir extrair todas as más águas do nosso íntimo, das nossas terras e colocar bons nutrientes, boas águas, para que a nossa seiva ela consiga subir lindamente pelo tronco e alimentar lindos frutos quando esses frutos derem as caras aí, quando chegar o momento da colheita desses frutos, tá bom? E aí, obviamente, a gente tem o arcano da semana, que não precisa mais falar muito sobre ele, porque ele representa o que ele está mostrando aí. Ele traz a energia de Escorpião, de Plutão, é o símbolo da morte, mas é o símbolo do renascimento. A gente vê uma linda rosa branca aí, em meio a esse cenário de fim de ciclo, né? Mas todo fim de ciclo tem um início de um novo ciclo. E que a gente consiga finalmente terminar esses assuntos de nó do sul em Escorpião. E junto com Plutão ali conversando com Mercúrio nesse mapa da Lua minguante. Lembrando, vale muito a pena vocês assistirem ao vídeo onde eu falo sobre essa fase minguante. E vale a pena também assistir ao vídeo onde eu falo sobre as previsões para o mês de julho, que está aí no card de informações, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 10 ao dia 16 de julho. Lembrando que vocês podem acompanhar os encontros astrológicos nas redes sociais, onde eu posto
essa tabela de aspectos para vocês. Tem ali as redes sociais Débora Mexica, mas tem ali também dos encontros astrológicos. Aproveite e se inscreva aqui no canal, lembre-se de acionar o sininho, de deixar o seu joinha, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí abaixo para vocês, tá bom? Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembre-se de deixar seus comentários aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que vocês se inscrevem e começam a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.